Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus possa abençoar você, toda a sua casa e toda a sua família. Que Deus lhe conceda uma manhã, uma tarde ou uma noite de paz. Eu não sei a hora que o meu querido vai poder acessar esse vídeo. Bom, eu quero mais uma vez aqui, através desse canal, trazer mais uma palavra do coração de Deus ao seu coração, dando sequência à série de mensagens da igreja primitiva. Eu quero falar um pouco sobre Crescendo pela Comunhão, parte 2. Lá no canal tem a primeira lição desse tema já disponível para você que ainda não acessou, tá? O início dessa série de mensagens está disponível lá no canal Emerson Sá. Só você clicar que você vai ver todas as nossas mensagens disponíveis para que você possa ter acesso a todo o conteúdo e poder crescer e desenvolver na graça e do conhecimento de Deus. Queridos, vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Queridos, nós estamos falando sobre as características da Igreja do Avivamento. Já temos algum tempo falando sobre isso aqui no canal, né? E já disse aqui para os amados irmãos o que significa permanecer, perseverar nos fundamentos firmes da fé cristã. Já falamos aqui também sobre a doutrina dos apóstolos e trabalhamos algumas perspectivas de doutrinas de demônios e doutrina dos fariseus. E as fundamentais doutrinas de Cristo, que guiarão a história e o regimento de toda a igreja. O fundamento da igreja e os princípios espirituais da igreja também elaborei aqui, trazendo um amplo conhecimento para que você viesse a ter acesso a esse conteúdo. E já falamos aqui um pouco também sobre comunhão. Aquela igreja, ela perseverava na doutrina e, por consequência, ela também vivia uma vida de comunhão. Por quê? Quem coloca em exercício o ensino de Cristo passa a viver uma experiência de comunhão. E quem tem comunhão não tem nenhuma dificuldade de partir o pão. Então eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse conjunto de operações do Espírito Santo no seio da igreja primitiva gerava neles um sentimento de temor, referência, respeito, honra. Aí a Bíblia diz que esse ambiente ou essa ambiência gerava milagres e prodígios vivido pelos apóstolos. Algum tempo atrás, aqui no canal, eu tive passando a falar um pouco sobre e comecei a elaborar algumas questões, falar sobre o crescimento pela comunhão. Comunhão para a igreja primitiva era a condição fundamentada para a expressão da vida cristã. Para quem diga, por exemplo, era um aspecto que poderia trazer um pilar
para fundamentar uma expressão de uma ética, de uma postura ou de uma cultura. Para quem diga, um exemplo aqui bastante simples. Para quem congrega, se eu posso ser crente em casa, por consequência disso, surgiu até um momento as pessoas que se situam chamado desigrejados. É aqueles que optam a não congregar, a não viver dentro de um recipiente para glorificar, celebrar e engrandecer o nome do Senhor. E argumentam que a igreja, como comunidade cristã, ela não é. E eu tive pensando e procurando estudar um pouco sobre essas teorias levantadas por algumas pessoas que hoje não congregam em lugar nenhum, não frequentam nenhuma igreja, não estão debaixo de uma autoridade espiritual que possam orar, que possam apresentar a sua vida diante de Deus. Então, lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, eu quero abrir aqui a minha Bíblia, no versículo de número 25, ela diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quando eu peguei essa frase, essa expressão que está escrita e registrada aqui na carta aos Hebreus, vem nos ensinando um pouco sobre isso. Aí ele começa a explicar o porquê não devemos deixar a nossa congregação. Lá no mesmo capítulo, no capítulo 10, nos versículos anteriores que assim intercede, no versículo 23 e no versículo de número 24 diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos nós uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Então perceba aqui que essa expressão, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos nós uns aos outros, porque é preciso congregar, por muita consideração e por mútuo conhecimento. Então é importante que nós vivemos unidos, juntos, agregando no mesmo ambiente, compartilhando da mesma experiência. E por entender que eu sou edificado através de você e que você é edificado através de mim, e nós precisamos viver um conhecimento mútuo que somos membros de um só corpo. Aí ele diz, estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Para que congregar? Para que comunhão? Porque na comunhão nós estimulamos uns aos outros, nos motivamos uns aos outros. E ele continua na narrativa do texto a partir do versículo 25. Antes, admoestando-nos uns aos outros em amor. Para que congregar? Aqui orientamos uns aos outros, pastoreamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Exortar é a mesma coisa que orientar, corrigir, ensinar. Exortar não é pancadaria, exortar não é repreender. Exortar é admoestrar com rogos, ou seja, existe ao outro que assista o conselho que está sendo oferecido a ele. Você estimula a minha vida cristã e através da minha vida, sua vida também é estimulada.
E eu comecei a falar um pouco aqui sobre comunhão a partir do princípio que rege Atos 2, versículo 42 e 43. Primeiramente, ela é a nossa comunhão com Deus e depois ela se distribui entre os irmãos da fé. Ou seja, eu não tenho comunhão contigo, eu não tenho comunhão com Deus. Há uma grande probabilidade daquela pessoa que não tem comunhão com o irmão, também da sua comunhão com Deus está rompida. E lá na primeira epístola do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos comunhão uns com os outros. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo do outro. Você está andando um com o outro. Você está participando das atividades um com o outro. Não quer dizer que você tenha que concordar com tudo do outro. Não significa compartilhar com erro ou com a perspectiva das suas teorias e pensamentos errôneos. Significa entender que somos membros de um só corpo. E como membro de um só corpo, eu não posso mutilar um membro e achar que ele vai viver separado do corpo. Falei aqui que a nossa comunhão primeiro é com o Pai, ou seja, ela é vertical. Depois a nossa comunhão é horizontal. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Então é bastante importante nós aprendermos isso, queridos. Nós vamos dar sequência a essa série de mensagens dentro dessa perspectiva e dessa linha de raciocínio para meditação e uma flexibilidade explícita do pensamento de Cristo para a nossa fé cristã e para os nossos princípios de conduta e de ética diante do Senhor. Mais do que isso, vamos colocar, queridos, a nossa comunhão em prática. Vamos parar de falar que temos comunhão um com os outros só de fala, só de pensamento ou só de teorias virtuais. Precisamos colocar a nossa comunhão em prática, um para com o outro. Porque temos ensinado isso aqui com muita frequência. Se você pegar as séries que está postada nesse canal, você vai ver que toda a palavra que está sendo ministrada, ela tem trazido a luz da plena comunhão diante de Deus e dos irmãos da fé. Então, de uma analisada breve com esse texto, como está a nossa comunhão hoje diante dos nossos irmãos? Primeiro, a comunhão se expressa pela unidade da fé que professamos. Pastor, o que é unidade da fé? Unidade da fé é perseverar na doutrina dos apóstolos. E a gente entende que a fé que professamos aqui, a fé que professamos, não se caracteriza de uma forma diferente e de um pensamento para o outro. Todos podem pensar diferente no que tange às suas ideias, aos seus conceitos e às suas filosofias. Mas no que se diz respeita aos fundamentos da fé, nós não nos contradizemos. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e um só Espírito. Está registrado isso em Efésios,
capítulo de número 4, versículo 1, que diz: o que é que Paulo chama de andar com dignidade a sua vocação? Que a vocação é essa. Aqui ele está falando da vocação da salvação. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, você já viveu a experiência de ter que suportar alguém em amor? Já resistiu o peso do outro em carregar o outro? Arrastar o outro? O peso do outro? E em Efésios, queridos, a partir do capítulo de número 4, nós vamos ver aqui que o texto, ele revela para nós riquezas inumeráveis, para a nossa breve meditação diante do Senhor. Olha o que diz a partir do versículo de número 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Oh, aleluia! A unidade da fé que professamos se manifesta pela comunhão, quando nós entendemos que somos muito mais do que um só corpo. Quando nós entendemos que há diversas manifestações de dons e operações, mas só há um só Espírito. Quando nós entendemos que há vários perfis congregacionais de igreja, mas nós entendemos que há um só batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quando nós compreendemos que há um só Senhor, uma só fé, Deus e Pai de todos, isso é unidade da fé. E isso é tão sério no fundamento da igreja que Paulo, ele vem trazendo essa reflexão para a igreja de Éfeso. Aqui no capítulo 4, no versículo de número 11, ele vem dizendo assim: e ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para doutores e pastores. Ou seja, aqui Paulo lança os 5 ministérios que rege a igreja. Aí lá no versículo 12, no versículo de número 13, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Qual é o propósito que Deus distribuiu? Dom na igreja. Para essa igreja ter unidade da fé cristã. Somos muitos, mas apenas um só corpo. Salomão vem dizendo isso lá em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor pagar do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro a quem o levante. Também se 2 dormirem junto, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Oh, aleluia! Aí eu te faço uma pergunta: aonde ele achou a 3ª dobra? Se ele passou o tempo inteiro falando de 2 e de repente parece uma 3ª dobra nessa narrativa de Salomão ao Eclesiastes. Vamos ver aonde que essa 3ª dobra ela se manifesta diante da nossa vida. Evangelho de João, capítulo 17,
versículo de número 21 e versículo de número 22 e 23. Diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 21 ao 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Oh, aleluia! O que Salomão está dizendo é o que Jesus está explicando aqui em João. Quando a igreja chega na unidade da fé, Jesus em nós, o Pai em Cristo, nós temos a terceira dobra. Aí nós se tornamos imbatíveis, porque a terceira dobra que chegou, que é a relação de Jesus com o Pai, aí o mundo crerá que Jesus é o Filho de Deus e nós seremos a igreja do Senhor na terra dos viventes. A unidade da igreja, ela vence. A unidade da igreja, ela prospera. A unidade da igreja, ela desenvolve em toda a tese da área da existência da igreja. A unidade da igreja, ela traz a formação. A unidade da igreja, ela traz o desenvolvimento. A unidade da igreja, ela traz a completude diante do corpo. A unidade da igreja, ela é imbatível, invencível, incomparável. Porque é a unidade com o Pai, com o Filho e com os membros do corpo do Filho. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então é essa comunhão em Atos 2 que se expressa pelo meio da unidade da fé. O mundo precisa conhecer Cristo através da nossa comunhão. O mundo precisa conhecer a Cristo através da nossa comunhão. Comunhão também se expressa por meio das exortações cristãs. Você é um conselheiro de Deus. Você recebeu em Deus a missão em exortar e aconselhar. Olha o que diz aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 14, versículo de número 26. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai cada um de vós? Tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem língua? Tem interpretação? Faça-se tudo para edificação do corpo. Oh, aleluia! Olha o que Paulo está dizendo para nós, queridos. Agora, aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz assim, ó. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Oh, aleluia! Isso que eu estou citando aqui são algumas referências bíblicas que elaboram a tese dentro da unidade da fé que fundamenta a comunhão do corpo único da igreja. Aqui em Colossenses, capítulo de número 3, Paulo também vem dizendo a nós, a partir do versículo 14, desta maneira. Ele diz assim, e sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos
aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeis por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando ele a graça a Deus, o Pai. Oh, aleluia! Então, queridos, aqui em Cristo Jesus, todas as coisas serão reunidas. Em Cristo Jesus, todas as coisas serão congregadas. A morte de Jesus na cruz teve um propósito de resgatar o pecador. Em Romanos capítulo 8, versículo 22 ao 23, vem trazendo essa referência. O que tem a ver a glorificação do nosso corpo com a redenção de Cristo? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Por quê? A redenção e a glorificação do nosso corpo está estabelecida no reino de Deus. E nesse reino pleno de Deus, que a criação será restaurada. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, vem dizendo essa colocação. Em Efésios 1, versículo 8 ao 10, 15 e 16, traz também essa categoria explícita na narrativa da fala de Paulo à igreja de Éfeso. O plano de Deus no Calvário, a partir da morte de Jesus, que toda a criação e tudo estará debaixo do comando de Cristo para que haja uma unidade e um propósito de Deus. E o mais incrível, isso começa em Cristo no Calvário, mas é operado no mundo através da igreja. E é triste porque a igreja ainda não entendeu isso. A razão que o diabo quer pará-la, a razão que o diabo quer desviá-la do foco da doutrina fundamentada na fé cristã e levá-la por todo o vento de inovação, é para esse plano de Deus não se cumprir através dela. Aí a vida cristã não se resume em frequentar uma igreja. A vida cristã não se resume a uma vida religiosa fora do templo. A vida cristã é você entender que você faz parte de um plano estabelecido pelo Senhor, muito superior ao que você enxerga. O que é, pastor, a concretização e o que é a concretização daquilo que poderia se dar? Quando toda a criação estiver humanizada no plano de Deus, isso se fará através da igreja. O que eu vou falar aqui é um pouco agressivo na minha colocação. O diabo entende disso mais do que nós. Ele entende que a igreja, numa só palavra, numa só fé, numa só harmonia, num só amor, num só propósito, ela é imbatível. É por isso que a preocupação de Satanás hoje não é atingir o mundo, é assim a igreja. É por isso que haverá perseguições nesse tempo, haverá lutas internas nesse tempo dentro do recinto da igreja. E se nós entendemos que não se resume só no templo, e se nós entendemos que não se resume essa esfera que vivemos, você não tem noção o que acontece no mundo espiritual. A igreja se une para caminhar em unidade. Chega de estar dentro do estabelecimento aonde é santo e consagrado a Deus, amarrado. Chega dessas coisas, querido, de sapatear, rodar e pular. Até porque uma igreja ela precisa aprender a crescer no ensino sistemático. O que é isso? Ensino sistemático é uma pregação em forma de ensino. É um sermão em forma de ensino. O que salva, cura e liberta é a palavra. Movimento é bom? É. Sapatear é bom? É. Mas o que liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo e convence o homem à mudança é a palavra, queridos. Chega desse movimento espiritual que só há naquele momento dentro do culto. Aí acaba o culto, aquele movimento morre. Por quê? A glória parece que é até passageira ou transitória, né? E chega um certo momento que a gente já não tem mais o ânimo de poder continuar buscando ao Senhor. O culto não termina.
O movimento não termina. O que gera impacto no mundo espiritual e o que acontece no culto tem que transformar a nossa vida em prática. Estamos falando de unidade, estamos falando de comunhão. E essa comunhão também é dimensionada pela oração. A oração é um elemento mais poderoso dimensionado à comunhão para com Deus diante da igreja. Exemplo, experimentar orar por uma pessoa que você odeia. Experimentar orar por uma pessoa que você ainda não conseguiu se travar diante dela. O melhor momento para romper o ódio, a separação, o partidarismo, a contenda é através da oração. A oração é um instrumento da comunhão. A oração, ela te ensina sobre perdoar. A oração te capacita para o perdão. E escute uma coisa, a melhor maneira de você começar a amar alguém é você começando a orar por ela ou por ele. É por isso que Jesus coloca em oração no nível de concordância. Lá em Mateus capítulo 18, versículo de número 19, ele diz assim, através da sua palavra: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que estás no céu. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, em todas elas, ele nunca acaba antes de pedir à igreja para orar por ele, porque a oração da igreja é a expressão da comunhão. 1 João capítulo 3, versículo 22, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, o caminho da comunhão está estabelecido pela oração. Por isso que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o que falta, pastor, para a igreja de nosso século viver um grande avivamento no seu tempo? Falta ela entender que a comunhão é relacionamento humano, que a comunhão é relacionamento espiritual. A comunhão é unidade de uma igreja que não vive, aleluia, um partidarismo. Unidade de uma igreja que não vive uma comunhão. É o tempo que vivenciamos. Precisamos aprender a colocar isso em prática. A nossa comunhão é tão pálida que a gente não consegue fazer separadismo do ambiente da comunhão. Eu consigo chegar num ambiente que tem 4 pessoas e eu consigo saudar 3 com a paz do Senhor, a paz, irmão, com 4 pessoas, e a outra eu dou um bom dia. Eu consigo porque a quarta eu não vou com a cara. Com a quarta eu não me relaciono. Não é do meu convívio, não é da minha indulidade. E depois falamos que somos da mesma igreja. Somos mesmo corpo. Que pregamos o amor e dizemos temos comunhão. Como isso? Uma igreja precisa mudar isso. Uma igreja precisa acordar que ela é unida, ela é mais forte. Que ela junta tudo, ela pode naquele que fortalece. E eu quero deixar essa palavra nesta noite, nessa manhã ou nesse dia, não sei a hora que tu vai cessar. Eu quero pedir todos aqueles que seguem esse canal, gente, compartilha. Envia o link para sua família, para aqueles que são mais próximos, para que essa palavra chegue até o coração de alguém. Porque o inimigo tem trabalhado e semeado na sua vinha. E você, por causa de uma pequena fagulha, não tem liberado perdão. Tem guardado o rancor, tem deixado o ódio predominar a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que essa palavra prospere no seu coração. Graça e paz, e que Deus ilumine você, e que a palavra do Senhor, ela seja como um rio que corre sobre o ribeiro. A paz do Senhor.